Fala comigo, estudante. João 11 e o nosso desafio continua. Nós temos, bem no início desse capítulo, mais um episódio de um mal para a glória de Deus, de algo ruim para um propósito bom. Que episódio é esse? Algo que se assemelha ao episódio que nós tivemos a cura de um cego de nascença. Aí bem pertinho, no capítulo 9, nós vimos um episódio em que as pessoas perguntam a Jesus: quem pecou para que esse homem nascesse assim, cego? E Jesus diz: não, vocês estão equivocados. Ele nasceu assim para que nele fosse manifestado a glória de Deus, o poder de Deus. E aqui vai acontecer esse mesmo movimento, essa mesma ação. Nós estamos falando da morte de Lázaro. Lázaro, irmã de Maria e Marta, morava na Judéia, numa cidade chamada Betânia, bem próxima de Jerusalém. Ele ficou doente. Nós vimos no texto que Jesus foi avisado desse episódio, que ele estava enfermo, mas mesmo assim nós temos uma certa demora por parte de Jesus. Nós vimos que ele ficou pelo menos 2 dias no mesmo lugar que ele estava. E aí aparece uma expressão: depois disso, disse aos discípulos. Vamos à ideia. É difícil nós falarmos com precisão aqui o período em que aconteceu o início da doença até o momento em que ele veio a falecer. Nós não conseguimos falar com clareza, né? Chegarmos a uma quantidade precisa, mas nós conseguimos entender que Jesus é informado, ele toma conhecimento disso, ele demora um pouco, ao ponto de que quando ele chega naquele local, Lázaro já tinha falecido. E aqui talvez nós podemos perceber que essa demora pode ter acontecido de forma proposital. Jesus pode ter demorado a seguir viagem para aquela região para que acontecesse exatamente isso. Lázaro morresse e estivesse morto quando ele chegasse ali. Nós precisamos fazer um parênteses aqui para a reação de Tomé, porque Jesus estava sendo constantemente perseguido já nesse momento na região da Judéia, e Jesus diz: vamos para a Judéia. E aí Tomé, mais rápido do que todos, diz assim: vamos mesmo para a gente morrer todo mundo? Aí não vai ser só Lázaro não, vai ser todos nós, porque ele sabia que a perseguição tinha se intensificado naquele momento, de um ponto em que as ameaças estavam sendo constantes, eles estavam tendo que lidar com um perigo real, e por isso ele abre o seu coração aqui e demonstra o seu medo, a sua insatisfação com aquela decisão de Jesus de sair de um local seguro que eles estavam e ir até Betânia, ir até a região da Judéia, onde era o maior foco de perseguição que Jesus estava enfrentando. Nós já vimos uma grande ênfase na postura de Maria. Maria é aquela que deixa o serviço, deixa tudo e vai para os pés de Jesus para poder ouvi-lo, para ter comunhão com ele, enquanto a sua irmã Marta fica naquela correria arrumando as coisas, e por isso foi repreendida por Jesus, dizendo: olha, sua irmã escolheu a melhor parte. Só que aqui nós vemos o jogo, de alguma forma, virando, e Marta começa a brilhar, ter uma postura exemplar. Na primeira abordagem, no primeiro diálogo, nas primeiras palavras que ela tem com Jesus, ela diz assim: olha, o senhor chegou agora, né, chegou um pouco atrasado, mas eu tenho certeza que se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E aqui está uma fala de muita fé dela. Ela diz em seguida: mas eu sei que mesmo que ele já tenha morrido, o que o Senhor pedir para Deus será feito. Essa mulher revela uma fé gigantesca aqui nessa afirmação. Em outras palavras, ela está dizendo: olha, eu sei que, humanamente falando, todos os recursos já se esgotaram, não tem mais para a gente olhar, não tem mais para onde correr. Mas eu sei que algo sobrenatural pode acontecer através da sua ligação com Deus. Mas logo em seguida, ela já tem uma recaída.
Jesus diz: "Oh, que bom que você está com essa visão, porque ele vai ressuscitar." E ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E aqui ela está se referindo à ressurreição que todos os cristãos terão que passar. Mas Jesus chama a sua atenção rapidamente e diz: não, eu vou fazer isso agora. Não será preciso esperar até a ressurreição de todos os mortos nos fins dos tempos. E aqui nós vemos uma emoção diferente, uma emoção humana na pessoa de Jesus. O texto diz que ele, quando chega até aquele local, ele chora. E nós precisamos nos perguntar, né, por que será que ele chorou? Ele sabia que logo em seguida ele ia ressuscitar Lázaro. Por que esse homem, por que o homem Jesus chorou? E nós temos talvez pelo menos duas explicações. Talvez ele faz isso para comprovar o afeto, o vínculo que ele tinha com aquela família. O texto é bem claro em dizer que ele amava aqueles 3 irmãos. E isso foi percebido. As pessoas que estavam ali, ao ver as lágrimas escorrendo dos olhos de Jesus, disseram: vejam só, olhem o quanto ele amava Lázaro. Eram íntimos, eram amigos. Talvez essa tenha sido uma das explicações, uma das motivações que levou Jesus a deixar esse lado mais humano, porque nós sabemos que ele era um ser divino, mas ao mesmo tempo humano, aflorar para comprovar esse amor que ele tinha. E talvez ele tinha um segundo propósito, que era evidenciar, deixar claro a sua natureza humana que ele possuía. Eu sou um Deus, eu faço milagre, eu sou um ser divino, mas eu também sou um ser humano como vocês. E por isso eu choro e por isso eu tenho emoções semelhantes a de vocês. Depois desse diálogo, depois do choro, nós temos um milagre extraordinário. Extraordinário porque esse aqui podia ser verificado. Em que sentido? Não é a primeira vez que ele ressuscita alguém dos mortos, mas nos outros casos as pessoas poderiam pensar, naquele tempo, que talvez os que foram ressuscitados não tinham morrido de fato. Ele sempre chegava bem próximo do momento, da hora em que a pessoa tinha falecido. Talvez os críticos, os religiosos podiam ficar olhando de longe e pensando: assim, a gente não teve nenhum laudo do IML, né? Nenhuma perícia que comprovasse que realmente essas pessoas morreram. Talvez isso aí tinha desmaiado. Teve uma parada aí e ele não ressuscitou, foi nada. Só que aqui não. 4 dias já tinha se passado. O corpo daquele homem já cheirava mal. Não tinha como contestar esse milagre. Não tinha como diminuir o poder de Jesus diante de um feito tão grande e sobrenatural como esse. Contrastando com as outras ressurreições, essa foi, sem dúvida, muito superior, porque podia ser verificável. Era só cheirar, eles iam perceber que de fato aquele homem tinha falecido. Esse milagre foi tão grande que a perseguição agora toma um rumo ainda mais duro. Ela se aperta ainda mais em relação a Jesus. E nós vemos os religiosos discutindo um plano para matá-lo. E aqui nós temos uma pregação bem inusitada. Caifás, um religioso terrível, que encabeça essa perseguição, ele prega o evangelho profeticamente, dizendo assim: é melhor morrer um pelo povo que toda a nação. Ele está temendo aqui que a influência de Jesus pudesse chamar a atenção demais dos romanos, até o ponto que eles começassem a punir os judeus por conta disso, por terem um influencer mais famoso do que o imperador, mais famoso do que Herodes, mais famoso do que Pilatos. E aqui ele, nesse cenário onde estava em risco a vida de todos os judeus, e ele está preocupado com isso, ele diz: é melhor que morra só esse, ao invés de morrer todo o povo. É melhor que a morte dele salve o povo da morte. E por isso nós vemos essa espécie de
pregação do evangelho, como o texto vai dizer em seguida. Ele não falou isso por conta dele mesmo, mas ele foi movido a afirmar essas palavras profeticamente, previndo aquilo que aconteceria algum tempo depois. Depois disso, nós vemos que começou a ser inviável a transitação pública de Jesus. O texto diz que aí, depois desse episódio, onde isso deixou todo mundo alarmado, não tinha como contestar, ele não podia mais andar ali nas regiões, nas cidades da Judéia, porque o risco, né, de ser pego antes da hora, antes do dia determinado, seria muito grande. Então ele começa a mudar um pouco os planos, mudar um pouco a rota, melhor dizendo, e vai para outras regiões. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.